Olha, hoje é o Dia Internacional do Pedestre. A data foi escolhida porque foi neste dia, em 1969, que os Beatles tiraram aquela famosa foto atravessando a rua de Londres. Aquela foto, aí essa foto, olha só, foi nesse dia, lá em 1969, que eles tiraram essa foto aqui. E a imagem foi capa de um dos álbuns mais conhecidos do grupo. E essa é uma ocasião para a gente refletir sobre a segurança e os direitos de cada indivíduo no trânsito. Com os números preocupantes de acidentes envolvendo aqueles que caminham pelas vias públicas, a data comemorativa busca sensibilizar a população e as autoridades para a necessidade de medidas que garantam a segurança e a mobilidade de todos. Vou conversar sobre esse assunto agora com o Marcos Rotem, que é especialista em trânsito, está conectado aqui junto com a gente. Marcos, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Santo Café. Bom dia, Will. Queria todos os espectadores da TV Pai Eterno, inclusive meus primos, ao longo do Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro, estão nos assistindo. Coisa boa, muito bom te receber, ainda mais porque a gente sempre fala sobre assuntos que envolvem a cidadania, né, ô Marcos? O trânsito é isso, né? Por que é importante a gente ter uma data como essa de hoje? É um ponto de reflexão, né? O trânsito, ele faz parte da vida de todos nós, as cidades estão cada vez maiores, e o trânsito, além de permitir que a gente vá para vários lugares, ele também traz muitos problemas de segurança, né? E hoje, quando a gente está tratando o Dia do Pedestre, o pedestre é o que mais sofre, ele é o mais frágil de todo o sistema, né? Os carros são poderosos, as motos são poderosas, e os pedestres são os mais frágeis. E nós falhamos muito na educação dos pedestres. Com certeza. E quais são os principais desafios que os pedestres enfrentam, hein? Eu sei que a gente tem uma cultura diferente em várias regiões do nosso país, né? Por exemplo, em Brasília a gente entende que a faixa de pedestre, por exemplo, é mais respeitada. Aqui em Goiânia já é mais complicado, né? Se você para, é perigoso alguém ainda bater atrás do seu carro. Como que a gente pode entender essa questão cultural envolvendo a segurança no trânsito, especialmente a segurança do pedestre, que é o mais frágil, como o senhor mencionou? O que a gente tem que focar, principalmente, o pedestre que tem que se cuidar, né? Porque ele que é a vítima. Então, a gente vamos educar os motoristas de carros, vamos educar os motociclistas, os ciclistas hoje que estão aumentando muito e são agressivos em relação... O que nós temos é orientar os pedestres. O pedestre, ele tem que se proteger, ele tem que se salvar. O que o pedestre tem que fazer? Jamais atravessar a rua falando no celular. Jamais atravessar a rua ouvindo fone de ouvido. Criança, quando está andando do lado do pai, do lado de dentro da calçada, não do lado de fora. São coisas básicas que a gente... O celular é até novo, mas a proteção da criança, eu aprendi isso na escola. Criança sempre do lado de dentro. E olha que eu já tenho quase 65. Mas nós esquecemos disso, nós esquecemos. As crianças andam brincando no meio da rua, o pai distraído lá vendo o celular e o filho na calçada. Então, o pedestre tem que se proteger, porque ele é a vítima. O motorista é mal educado, concordo, o motorista é abusado, mas o pedestre tem que se salvar. Tá, então quer dizer que o pedestre também tem responsabilidade por um trânsito mais seguro, né? Mas e o motorista, como que ele pode agir ali para tentar também proteger? Porque todo mundo é motorista, é também pedestre, né? Então como é que a gente pode lidar para todo mundo conviver em harmonia? O principal problema do motorista é o uso do celular também, que ele se distrai, né? Hoje cada vez piora mais, né? Antes ele só falava, depois começaram os textos, hoje são as chamadas de vídeo. O motorista, ele precisa ter cidadania. O que é cidadania? É a convívio entre todos. Então, ele tem que respeitar o pedestre. O excesso de velocidade é prejudicial. Para que a pressa? Né? As pessoas, em outros países, a gente vê isso. As pessoas, o cara sempre anda devagar, tem que andar devagar, porque é assim que funciona, né? Aqui no Brasil, ainda, a gente vê algumas cidades, as pessoas a 60, 70, 80 por hora em avenidas, ruas normais, né? O motorista, ele precisa também nós precisamos todos ter essa consciência de cidadania, de respeitar o outro. Eu vou ter meus direitos, mas também tenho dos outros. É fundamental que as pessoas tenham essa dupla visão. Hoje, aquilo que você falou, hoje eu sou motorista, amanhã eu sou pedestre. A gente vê muito isso, o cara desce do carro, onde ele teve um comportamento incorreto e reclama do motorista, quando ele vira pedestre, ele reclama do motorista, isso é questão de segundos, né? Ele não consegue associar as duas coisas. A educação, desde cedo, então, pode ser o caminho certo para mudar essa cultura. Exatamente, agora é fundamental isso, né? Nós também falhamos muito na educação desde da escola, né?
o que acontece? Uma criança, quando ela vai na escola, no primeiro dia, ela tem que ter instruções de trânsito. Ah, mas ela está no prezinho, no prezinho. Ah, ela está no segundo grau, ela do ensino médio, ela tem que ter. Até eu, né, dou aula para o nível superior e segundo grau. Nas duas, eu sempre dou umas instruções de trânsito, né? Eu sempre chego e falo para os alunos assim, né, olha, nós distraímos disso, nós temos que tomar cuidado disso. Né? Olha, lá no instituto onde eu trabalho, nós temos um estacionamento grande, qualquer um estaciona de qualquer jeito, os pedestres estão circulando, eu vou lá e oriento, olha, vamos tomar cuidado com isso, porque a gente precisa sempre, às vezes até eu, outro dia uma pessoa me chamou a atenção na rua, porque eu fui atravessar, eu, ao invés de esperar na calçada, eu já desci para a rua. Rapaz, aquilo ali, a pessoa me fez um bem danado, porque eu me distraía. Eu sei que eu não devia fazer, mas a pessoa que me chamou a atenção, eu falei, rapaz, e agora eu nunca mais. Eu sempre espero na calçada, que é um lugar seguro. A gente precisa estar sempre se educando e educando os outros. Se policiando, né? E não tem que se ofender Exato. quando alguém chamar a nossa atenção. A gente tem que ter essa humildade, né, Marcos? Porque às vezes a pessoa fala com a gente ainda se ofende, fica bravo com aquela pessoa, sendo que aquela pessoa às vezes até salvou a gente de um possível acidente. Vamos falar um pouco exatamente. mais. O normal é isso, a pessoa ficar ofendida, mas a pessoa não pode. Vamos falar um pouco mais sobre aquela relação de ciclista e pedestre. A gente já começou a entrar nesse assunto, mas isso tem se tornado muito comum, né? O ciclista andar na calçada e aí compartilha o espaço ali com o pedestre. Mesmo a bicicleta, sendo um veículo menor, pode fazer um acidente grave, né? Pode provocar um acidente grave. E causa muito. É o mesmo problema do pedestre. O ciclista, ele é o segundo, né, da ordem. Primeiro é o pedestre, depois o ciclista. Eles também estão começando a circular sem qualquer orientação. Qualquer orientação. Eles têm a bicicleta atinge 30, 40 km por hora e eles não aprenderam a dirigir, a pilotar a bicicleta. Ninguém fala que ele tem que estar visível. O ciclista, né, parece que eles gostam de usar roupa preta para diminuir a visibilidade. O ciclista ele tem que estar visível, ele tem que estar sempre pedalando. Né? Ainda ontem, numa avenida, o trânsito, as pessoas, os motoristas foram todos ali perdendo a paciência, porque o ciclista, ele estava só no embalo, ele tem que estar pedalando, ele tem que estar participando. É o que a gente vê em outros países, que convivem a bicicleta e o carro, o ciclista ele também tem que buscar andar, né? E ele não põe na calçada, a calçada é do pedestre, né? Ele sobe com uma facilidade na calçada, sem o menor cuidado, né? Então, o ciclista ele também tem que ter isso. Ele, é legal andar de bicicleta, eu sempre fui ciclista, gosto muito, fui até trabalhar quando era mais novo, eu ia trabalhar de bicicleta, mas a gente tem que saber aprender as regras. E a outra coisa que eu insisto, a gente tem que ensinar também na escola, andar o pedestre, ensinar ele a ser ciclista também. Às vezes ele está do lado de um ônibus, do lado de um caminhão, o caminhão não está vendo ele. Às vezes o carro não está vendo ele, então falta orientação. O ciclista também, eles já estão se achando um pouco donos do mundo. E tem que tomar cuidado, porque aí o ciclista não sabe que o motorista daquele caminhão não está vendo ele. Então a gente tem que estar sempre na defensiva, né? Principalmente a gente que está num carro. Quem morre é o ciclista. O motorista do caminhão, que nós já vimos, é no comum. Teve recente isso. O motorista não viu mesmo, porque o cara está do lado, parado. Aí vai entrar, como é que se vê? Não tem. Às vezes eles não vêem nem a gente que está no carro, né? Imagina o ciclista. Marcos, muito obrigado, viu, por conversar com a gente hoje, nesse dia de conscientização. É um dia da gente abrir os olhos. Nós, como cidadãos, como pedestres que somos, precisamos estar sempre atentos. E o poder público também tem que aproveitar essa data para pensar em medidas para trazer mais segurança para todo mundo. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima. Até a próxima e paz para todos. Abraço, tchau, tchau.